quando você vai entender que Deus só usa os perturbados? Sabe o que Jesus tem meio antipatia? De gente muito querida. Ai, você é uma querida. Se você me xingar disso de novo, eu te planto a mão. João não era querido, Paulo não era querido, Jesus não era querido, Davi não era querido, nada de querido. Nós estamos querendo, mundo, oi, eu sou do bem. Não somos do bem, não somos legais. Nós somos loucos por Jesus. É isso que nós somos. É impressionante a capacidade do discurso religioso. Ao invés do sujeito se conformar à imagem do evangelho, ele pega os personagens da Bíblia e transforma ele conforme a sua própria carranca. Porque mais claro do que isso aí não tem como ficar, minha gente. Em outras palavras, o que esse pastor está dizendo é que nós não somos do bem e muito menos do evangelho de Cristo. Nós somos fanáticos, ainda que usando o nome de Jesus como pretexto. Isaías profetizou esse tipo de mentalidade quando lá no capítulo 29 do seu livro ele disse: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E por que isso tudo é uma tragédia? Porque fanático, minha gente, como o próprio pastor aí afirmou, com todas as letras aí no vídeo, o fanático, ele não é do bem e nem pelo bem. E, portanto, não tem o menor compromisso ou o menor interesse com o bem. Especialmente dos que pensam e vivem diferente deles. Tudo o que lhes interessa são as suas próprias convicções e paixões. E que, para defendê-las e impor sobre os outros, como é próprio de todo fanático, eles se permitem e se estimulam entre si a se tornarem, se tiver que ser, os anticristos. Na forma de preconceitos, agressividades, julgamentos supremacistas sobre os outros, se tornam excludentes, difamadores, enfim. Isso porque a Bíblia, Jesus e os apóstolos não são a inspiração para essa gente. Não são. Eles são meros instrumentos que gente fanática manipula para legalizar e legitimar o seu próprio fanatismo. E nesse caso, eles fazem isso de que forma? Primeiro, eles estabelecem o crivo de nós contra eles e eles contra nós. E teorizando isso pela seguinte concepção: quem pertence à nossa igreja pertence a Jesus. E quem não pertence e não frequenta nenhuma igreja, eles submetem ao rótulo de é do mundo. Entende? Feita essa distinção, a coisa toda funciona assim. Eles podem ser estúpidos, prepotentes, preconceituosos, intrometidos, chatos de galocha, inconvenientes e até antipáticos com quem pense diferente deles. Que, se alguém discordar ou se ofender com eles, isso é porque o sujeito ou é do mundo ou é desviado. E a interpretação deles é: estamos sendo perseguidos ou mal interpretados por causa do evangelho. Ou Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ou bem-aventurados que são perseguidos pelo reino de Deus. E com essa crença distorcida, utilizando a própria Bíblia para legalizar sua própria frieza e perversão, ao mesmo tempo que eles se negam a se enxergar e, por conseguinte, a se melhorar como seres humanos saudáveis e educados, eles também canonizam a própria chatice e intolerância deles com os outros. E reputam qualquer reação ou resistência contra o comportamento inconveniente deles como sendo um privilégio para eles, porque, como bem disse o pastor aí, segundo ele, Deus só escolhe os loucos. E é por isso que eles sempre, no final, têm razão, ou acham que têm razão, mesmo fazendo com os outros aquilo que eles não gostariam que fosse feito com eles. É terrível o negócio. Mas aonde está o erro nisso tudo? O erro está no fato de que Jesus foi perseguido, sim, mas mesmo sendo manso e humilde de coração, mesmo não resistindo ao perverso, mesmo não pagando o mal com o mal. Paulo foi perseguido, mesmo se fazendo fraco para com os fracos, mesmo se fazendo sem lei para os que não viviam na lei. Sim, Paulo foi perseguido, mesmo, conforme ele disse lá em sua epístola aos Colossenses, ele temperando as palavras com sal e procurando ser agradável com todos. Agora, diferentemente da interpretação desses religiosos fanáticos aí, sabe qual foi o grupo de pessoas que mais perseguiram os apóstolos, e em especial o grupo responsável pela crucificação de Jesus? Vocês acham por acaso que foram os pecadores e publicanos? Ou que foram as meretrizes e os excluídos da sociedade que os crentes de hoje chamariam de os do mundo? Não, foram justamente os religiosos. Sim, foram os considerados representantes de Deus na terra que incitaram a morte de Jesus e perseguiram e incitaram a morte do apóstolo Paulo. Esse povo aí que se diz louco por Jesus para justificar sua intolerância e estupidez com quem é de fora do grupo deles e age diferente do que eles acham que tem que ser, esse grupo aí
Eles agem assim só com quem é de fora. Mas com quem é de dentro do grupo, quem é de dentro da religião, eles se fecham numa confraria mafiosa, ficando em silêncio e passando pano quente em cima de uma série de roubalheiras, de abusos e de confusões dentro da própria instituição. Sim, eles gritam aos quatro ventos que não são do bem e de que com isso eles não estão nem um pouco preocupados sobre o como eles serão interpretados pelos que são do mundo. Mas do lado de dentro do sistema religioso, eles abafam casos de toda sorte de abusos. Agem pior do que cordeirinhos passivos e bobos diante de pastores lobos travestidos em peles de ovelha, arrancando dinheiro de todo mundo. E sendo ali supostamente loucos, eles amargam num silêncio covarde e hipócrita quando explode um escândalo dentro do próprio meio deles. Resumindo, esse discurso aí não é de evangelho não, minha gente, é de seita. Porque no evangelho de Cristo Jesus existe sim a possibilidade da pessoa ser perseguida, e isso justamente por ela ser defensora do bem, da justiça, da misericórdia e da generosidade em favor dos desfavorecidos, como o que aconteceu com Jesus. Agora, segundo o espírito do evangelho, sofrer hostilidade por causa de estupidez, intolerância, discriminação e inconveniência, definitivamente isso não é perseguição, a perseguição bem-aventurada de que Jesus falou, mas sim a consequência natural contra quem age dessa maneira. Conforme aquilo que o apóstolo Pedro afirmou lá em sua primeira epístola, quando ele disse: que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Em outras palavras, Pedro está dizendo: qual a virtude de ser perseguido e maltratado, se na verdade você foi intrometido, inconveniente e preconceituoso com os outros? Esse tipo de perseguição aí não é virtude, é consequência. E no final das contas, o que a gente assiste é um cenário comicamente curioso, eu não sei se você já observou. São justamente os ateus e os de fora dessas seitas ditas cristãs que apresentam um comportamento muito mais condizente com o evangelho de Jesus, na forma de como eles se mostram pacientes, humildes, tolerantes e benignos com esses religiosos intolerantes e inconvenientes. Enquanto os religiosos que se acham representantes de Deus na Terra são justamente os aflitos intolerantes, são os inconvenientes esbravejantes, são os moralistas raivosos. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia e desperte essas pessoas desse sonambulismo coletivo religioso. Paz e luz, meus amigos e amigas.